Olá, seja bem-vindo ao canal Senhora Literatura. Eu sou a Francine Cruz e toda quinta-feira eu estou aqui para falar para você de livros, ler poemas, contar sobre as novidades do mundo literário. E hoje eu quero compartilhar com vocês um livro muito especial, que é o livro Contos Encantados do Brasil, do Marco Aurélio, com xilografuras da Lucélia Borges. Esse livro foi publicado recentemente pela Aletria. Ele vem nessa capa verdinha e também tem um outro com uma capa mais colorida. Então são duas opções de capa bem bonitas para você escolher qual você se agrada mais. E o Marco Aurélio, ele é um autor, eu já falei dele aqui no canal. Vou deixar aqui um vídeo também, se você ainda não assistiu, eu comentando sobre o Marco Aurélio, você pode assistir. Ele escreve diversos estilos, né? Desde poemas, contos infantis, cordel é o grande forte também do Marco Aurélio. E principalmente o Marco, ele é um escritor que se preocupa muito com as tradições, com os contos tradicionais, com os contos que muitas vezes estão só na oralidade. Então, além, né, de um escritor, ele é um grande pesquisador nesse assunto, uma das grandes referências, se não a maior referência aqui no nosso país para falar sobre os contos de tradição oral. E ele fez um belíssimo trabalho nesse livro. Ele reuniu 55 contos da tradição oral. Ele fez um trabalho de pesquisa, de saber a história, da onde aquele conto veio, né, historicamente, quais são as suas possíveis variações. Ele faz todo esse estudo, né, traz ali várias explicações que nos ajudam a entender o contexto. Ele diz também a respeito dessa questão, né, de como o conto popular ele vem perpassando gerações e tem toda essa afetividade familiar, né, muito bacana. Ele divide esse livro em alguns tipos, né, de contos, então contos de encantamento, contos religiosos, contos novelescos, anedotas, contos de animais e assim por diante. Então ele vai ali separando, né, catalogando nessas categorias que ele colocou, e é muito bacana, né, porque a gente tem também as referências de quem é que trouxe para o Marco esses contos. E nesse sentido eu tenho uma alegria muito grande de também ter um pouquinho de mim e da minha família nesse livro, porque, como eu falei, o Marco trabalha muito com essas questões dos contos tradicionais, e eu fiz, no aniversário de 80 anos do meu avô, uma edição de um livro de histórias, né, histórias do vô Nilson, que também fiz esse trabalho de juntar e digitalizar aí as histórias que meu avô contava, e eu presenteei o Marco com um desses livros, e o Marco gostou de um desses contos, né, do meu avô, e ele trouxe para o seu livro, né? Então a gente tem aqui um dos contos que está lá no livrinho que eu fiz para o meu avô, também está aqui, e o Marco, ele dá toda essa referência, né, da onde ele veio. Então ele referencia aqui Nilson Cruz, que é o meu avô, e também que o livro veio até ele através de mim, né, Francine Cruz. Então, se vocês forem ler, vocês também vão ver essas referências aqui, e também dos outros contos, né, quem foi contando para ele sempre referencia, essa história foi ouvida de tal pessoa, contada por tal pessoa, chegou a mim dessa forma. Então é bem bacana também essa valorização, né, que o Marco dá. O livro, ele é muito bonito, como eu falei no início, ele tem as xilos, né, da Lucélia Borges. Olha só que legal, né? Desde a capa, aqui também é uma xilo. E eu vou mostrar para vocês aqui. Eu sou apaixonada, né, por essa xilo. E é justamente, ó, a xilo que foi feita, né, dos 3 cavalos encantados, que é o conto do meu avô. Então, eu fico bem feliz, né, aqui. Ao final vocês podem ver, né, ele coloca aqui na Nilson Cruz, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, que foi onde o meu avô nasceu. E eu não vou ler o conto todo, né, porque é um pouquinho comprido, mas eu queria compartilhar com vocês essa história aqui. E eu acho que é um livro muito precioso, né? Também tem, ó,
vários, né, vários contos, vários estilos. Ele é um livro riquíssimo e de uma importância imprescindível para a sociedade brasileira e para a cultura brasileira. E aqui no final também, ó, lembra que eu falei para vocês que o Marco ele faz o trabalho de pesquisa? Então ele vai colocar aqui, por exemplo, no conto lá do meu avô, Os Três Cavalos Encantados, ele já coloca ali a classificação que ele tem, né, de outros livros teóricos que catalogam esses contos. Então ele coloca ali que a classificação dele é a ATU 530, né, os cavalos mágicos, e aí ele vai contar que esse motivo, né, dos cavalos remonta lá aos tempos da cavalaria, né, mais de 6.000 anos atrás, e que existem outras variações dessas histórias. E ele fala aqui no finalzinho, então, né, devo a presente versão à escritora paranaense Francine Cruz, que a ouviu de seu avô Nilson Cruz, conjuntamente a outras histórias. Então, fica a dica aí para quem gosta de contos, principalmente, né, os contos tradicionais, para quem gosta de cultura brasileira, esse livro é um livro fundamental aí para estar na sua biblioteca. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Conheçam as outras obras do Marco Aurélio também. Boa semana. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Indique para outras pessoas que você acha que podem gostar desse conteúdo. E deixe também comentários aqui dizendo se você já conhecia o Marco Aurélio, se você conhece esse livro, ou se você tem interesse de conhecer, que eu vou ficar muito feliz em saber o que vocês acharam desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!